Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus, para edificação do rebanho que o Senhor mesmo chama para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Antes da leitura do texto para a nossa mensagem desta oportunidade, eu quero te convidar para fazer uma breve oração. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos neste momento, agradecemos pela vida, te agradecemos porque é o Senhor quem nos sustenta com tua graça e misericórdia. A ti, Jesus, toda honra e toda glória. Tu és o nosso Redentor bendito, o nosso Salvador e Pastor. A ti, ó Espírito Santo, Deus presente, que edifica a igreja e que conduz o povo do Senhor na direção para rumo da glória celestial. Assim nós te agradecemos e principalmente, Senhor, que o Senhor ilumine os nossos corações, para que a nossa fé seja renovada no Senhor, a nossa esperança seja avivada para a glória do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto que separei para a nossa mensagem desta oportunidade está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Passo a ler o texto nesse instante. A palavra do Senhor nos diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam:
o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eu escolhi esse texto considerando que nos últimos dias é natural e tem acontecido que muitos cristãos passam por dificuldades, e creio que muitos com dificuldades maiores do que a maioria, por razões específicas, onde muitos perderam dos seus familiares, muitos perderam o emprego, muitos estão com enfermidade dentro de casa, já confinados nesses dias de pandemia, já há alguns meses. Então, o cenário que nós temos enfrentado nesses últimos dias é um cenário que em si já contribui e muito para essa situação delicada. E outras questões mais que somam a esta realidade atual. Por isso, o texto que nós temos aqui, que eu acabei de ler, traz algumas verdades que são perfeitamente aplicadas aos nossos corações neste momento, e o tema que eu escolhi é: só Jesus pode fazer arder o coração. Só Jesus pode fazer arder o coração. A exemplo da experiência desses dois discípulos do Senhor Jesus, amados e preciosos para o Senhor, que precisavam de ter seus corações novamente ardendo com a presença do Senhor Jesus, eu creio que muitos cristãos nesses dias necessitam de voltar a ter o coração arder com a presença do Senhor. A ausência da igreja, a ausência da comunhão dos irmãos, da família da fé, e muitas vezes dos cultos que estavam acostumados, ir aos domingos na igreja, a família reunida na escola dominical, nos cultos da noite, momento de louvor. Então tudo isso faz com que o coração fica entristecido e muitas vezes a alma começa a murchar. Então essa necessidade que eu ressalto neste momento. E eu destaco aqui 4 verdades que o texto nos fornece para a nossa edificação, que eu creio que você vai ser muito abençoado e edificado com esses princípios. O primeiro deles nos mostra o cenário em que esses discípulos do Senhor Jesus estão voltando para casa. As razões são muito fortes, as razões são impactantes. Eles presenciaram a perda do mestre, do líder espiritual, daquele que tinha avivado seus corações, a esperança estava renovada em Cristo Jesus. E os discípulos, nessas últimas experiências do mover de Deus na vida da igreja, agora o Senhor Jesus está morto e ali sepultado, e tudo isso se esvai dentro de pouco momento, de um tempo recorde. E eles não atentaram para o que o Senhor Jesus havia relatado. Muitos cristãos acontece e tem essa experiência, não atenta para os ensinamentos do Senhor Jesus, e a situação e a realidade passa a ser semelhante a essa desses dois amados discípulos. O fato é que, com a morte de Jesus e com tudo aquilo que eles presenciaram nos últimos dias, faz com que cada um agora volta para suas casas. E esses dois aqui estão voltando para Emaús, que não é muito distante de Jerusalém, cerca de 12 quilômetros, e ali eles vão caminhando de volta para casa. E à medida que eles vão caminhando, eles vão conversando entre si e discutindo, diz o texto, sobre os últimos acontecimentos. Diz o verso de número 14: iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, então aqui está a situação em que os dois se encontram, e Jesus aproxima deles e começa a caminhar com eles. Então a primeira verdade
que esse texto nos traz, só Jesus pode fazer arder o coração, é quando a alma se encontra entristecida, quando o coração se encontra apertado, quando a esperança que estava renovada começa agora ter um clima, um tom mais acinzentado. É nesse cenário que a presença de Jesus é tão relevante e que precisa voltar a arder os nossos corações. A palavra do Senhor no verso 16 diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Muitas vezes, em situações como estas, que pega a nossa vida e coloca num cenário dramático, é normal que muitos percam essa sensibilidade de perceber a presença de Jesus na sua vida. Foi o que aconteceu com eles. A palavra de Deus diz que Jesus está do lado deles, está ao lado deles, caminhando com eles, mas os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer, diz o verso 16. Então a primeira verdade é essa que eu quero destacar. Por que Jesus precisa arder em nossos corações? Porque o cenário é um cenário dramático, o coração está apertado, a alma está pesada, e nisto nós precisamos voltar, buscar Jesus para arder em nossos corações. Verso 17 diz assim: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? Jesus está interessado na situação deles. Jesus percebe o semblante, com certeza. Jesus percebe como que está a vida daqueles dois irmãos amados, e Jesus agora quer saber como está a situação da vida deles. Com essa pergunta, Jesus então vai tirar deles algumas declarações. E aí no verso 18 diz assim: um porém chamado Cleopas responde dizendo: és o único porventura que, estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus então, querendo saber mais, pergunta: quais são os acontecimentos? E aí eu acho fantástico, porque o testemunho desses dois discípulos é um testemunho autêntico, e nós precisamos ter essa clareza de testemunho. Olha o que diz o verso 19, quando Jesus pergunta: o que aconteceu? Olha, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, mesmo com o coração entristecido, mesmo com a alma sobrecarregada. Mas esse discípulo chamado Cleopas, ele tem a clareza de quem era Jesus para ele, o que Jesus significava para ele e quanto Jesus importava para ele. Isso o cristão precisa ter, um testemunho claro da pessoa de Jesus. Eu quero te lembrar que no início do ministério, quando Jesus está com seus discípulos, ele quer saber o que eles pensavam dele. E aí ele pergunta para os seus discípulos: o que dizem a respeito do Filho do Homem? Aí os discípulos começam a responder: olha, uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, outros Jeremias. Aí surgem várias respostas. Mas aí Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: e vocês? O que vocês pensam a respeito do Filho do Homem? Aí Pedro dá aquela resposta clássica, que nós conhecemos, e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus imediatamente interpela Pedro e diz: Pedro, não foi carne e sangue quem tu revelou, mas foi meu Pai que está no céu. O Senhor Jesus deixa claro para Pedro e aos demais discípulos e para nós, que essa clareza da pessoa de Jesus, quem é Jesus para mim, isso é revelado pelo Pai. A presença do Espírito Santo nos leva a entender, e essa clareza do nosso testemunho é fundamental para renovar a nossa fé em dias de dificuldades. Assim como Pedro deu uma resposta clara quem era Jesus para ele, e o discípulo Cleopas
também dá essa resposta clara: Jesus o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras, diante de Deus e diante do povo. Então, para Cleopas, Jesus era exatamente quem deveria ser. Ele não tem dúvidas a respeito do enviado de Deus. O segundo princípio, então, porque nosso coração precisa arder com a presença de Jesus, é quando a esperança está se esvaindo. O verso de número 21 diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então, com os olhos focados e voltados para as coisas terrenas, e com os olhos voltados para o Cristo que morreu na cruz, ali eles veem a esperança se esvair, e a necessidade do nosso coração voltar a arder, e só Jesus pode fazer isso, é quando a esperança está murchando, diz a palavra do Senhor nesse caso aqui. O verso 22 diz assim: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então, esta exortação aqui nos alerta para essa necessidade do nosso coração voltar a arder, porque a esperança, nesse caso aqui, estava se esvaindo e precisamos da nossa esperança renovada. Verso 24 diz assim: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão que disseram as mulheres, mas não o viram. E aí verso 25 diz assim: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. O Senhor Jesus está exortando os seus discípulos que, embora o coração está apertado, a alma está sufocada, mas eles precisavam continuar crendo no Cristo vivo e ressurreto, como ele havia declarado antes da sua morte. E aí vem para nós essa advertência do próprio Senhor Jesus. Ele diz: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Quantas vezes isso acontece conosco? Quando a dificuldade, a tribulação vem, e muitas vezes em situações dramáticas, acabamos nos esquecendo da veracidade da palavra, da promessa viva do Senhor, do que os profetas disseram a respeito do Cristo vivo, Deus presente, Deus conosco, o Emanuel. A garantia da presença do Senhor vem por promessa de Deus: jamais te deixarei, nunca te desampararei. E nas dificuldades, quantas vezes nos pegamos, com o coração pesado, achando que o Senhor não está olhando para a nossa situação. E aí Jesus vem então com essa palavra para nos orientar. E o terceiro princípio que só Jesus pode fazer o nosso coração arder é pela palavra do Senhor. Jesus começa então a expor a palavra do Senhor, a profecia. E aqui ele começa com os profetas expondo as Escrituras. Assim Jesus faz os corações, aqueles corações arderem novamente. A palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz, diz Hebreus 4:12. É como espada de dois gumes. A palavra de Deus é para a nossa fé o alimento necessário para que a nossa fé renovada, a nossa esperança avivada, sintamos o coração arder com a presença gloriosa do Deus vivo, onde através da sua palavra alimenta a nossa vida espiritual e nos fortalece. No verso 29 diz assim: mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Jesus entrou com eles para estar com eles ali na comunhão. Ali aconteceu que, enquanto estavam à mesa,
Tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava e quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele. Esse quarto princípio aqui nos mostra por que o nosso coração precisa arder com a presença do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que agora eles podem dar testemunho que a presença de Jesus faz o coração voltar a arder, e tendo o coração renovado agora, com a presença, com a exposição da palavra, com a presença de Jesus, com a comunhão, o texto é muito claro. Eles agora dão o testemunho pessoal, o coração está ardendo, e aqui eles tomam a decisão: volta para Jerusalém para a comunhão com os demais. Esse texto nos traz esse direcionamento. Nós precisamos voltar à comunhão com os demais irmãos, os discípulos do Senhor. E imediatamente, ao sentir o coração arder, eles tomam essa decisão e voltam para Jerusalém. Ora, sem a presença de Jesus e sem o coração arder, agora pensando que Jerusalém fosse o último lugar que eles gostariam de estar, principalmente pelos últimos acontecimentos. Eles estão retirando de Jerusalém, porque o cenário em que se instalou em Jerusalém é dramático, é cheio de dor, de lamento. Mas agora, com o coração renovado, agora o coração ardendo com a presença de Jesus, pouco importa o lugar, imediatamente eles voltam para Jerusalém. O que nos orienta o texto? É que se o nosso coração está ardendo pela presença de Jesus, ardendo com a palavra de Jesus, nós vamos para o lugar mais sombrio que possa ser, e nesse caso aqui, Jerusalém. Só que lá em Jerusalém tinha mais 11 discípulos e mais outros com eles, as mulheres, os irmãos estavam ali, a igreja representada estava ali. Então esses dois discípulos deixam Emaús, para onde iam entristecidos, coração pesado, alma aflita, e agora volta para Jerusalém, para a comunhão com os demais, para edificar os demais com testemunho e relatar o que Deus estava fazendo na vida deles e que certamente ia fazer na vida dos demais. Eu quero concluir essa mensagem no verso de número 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde estavam os demais, os quais diziam: o Senhor ressuscitou. A boa nova que enche o nosso coração de alegria, a boa nova que enche a nossa alma de renovo, é o Cristo vivo, o Cristo ressurreto. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e enche o nosso coração de alegria. O nosso Redentor bendito, o nosso bom pastor, o nosso Salvador está vivo e vivo para sempre. A igreja é edificada, a igreja é fortalecida com a presença gloriosa do Senhor Jesus. Só Jesus pode fazer arder o coração, mesmo que o cenário seja um cenário dramático, mesmo que você esteja passando por intensas dificuldades, perda de entes queridos, enfermidades, dificuldades financeiras, dificuldades em família, dificuldade na empresa, dificuldade no trabalho. Eu poderia enumerar aqui uma lista enorme de situações que faz a alma pesada, o coração sobrecarregado. Mas a boa notícia que eu quero te dar neste momento é: Cristo ressuscitou. O Senhor Jesus está vivo, é Deus presente e um Deus restaurador que faz o nosso coração arder com a sua presença. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor renove a sua alma, que a viva esperança, como Pedro relata
lá na sua primeira carta, seja realmente o norte para a nossa caminhada, e que a nossa decisão seja esta, como a dos discípulos. Por mais dramático que seja o cenário, com a presença do Senhor Jesus, as coisas tomam outro rumo, e que o Senhor possa nos abençoar e nos dar alegria e renovo em meio às dificuldades. Eu quero te convidar a curvar diante do Senhor em mais uma oração e suplicar as ricas bênçãos do Senhor sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a nossa cidade, sobre os nossos governantes. Motivos nós temos muitos para orar, mas vamos orar aqui para que tudo isso passe rapidamente e que a vida volte ao normal e tudo no controle do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, eu te dou graças por mais essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. Como eu fui edificado, como eu fui abençoado ao meditar nesta palavra. Que cada um, Senhor, seja renovado, edificado e fortalecido ao ouvir esta mensagem. Senhor, que o lar, a família, seja mais e mais abençoada com a tua direção, e principalmente a alma aflita, o coração que está pesado pelas dificuldades, ao ouvir esta mensagem, que possa voltar a arder, como foi a realidade desses 2 discípulos que descia para Emaús, ali com a presença de Jesus, com a exposição da palavra, o testemunho deles, o nosso coração ardia, e ali eles tiveram um novo direcionamento. Ao invés de ficarem em Emaús, eles voltaram rapidamente para Jerusalém, onde estavam os demais discípulos, e ali puderam testemunhar da presença gloriosa, abençoada do Senhor Jesus. Senhor, fortaleça a fé de cada um. Ó Deus, abençoa o lar, a família, em especial, Senhor, aquele que está enfermo, que o Senhor cura, traz a saúde, como Pedro lá em Atos capítulo 3, o verso 16, no nome do Senhor Jesus e pela fé neste nome, deu saúde perfeita a este, na presença de todos vós. Assim, ó Deus, o enfermo que seja curado, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir portas para emprego, que o Senhor abençoe a casa, abençoe a família, para a glória do nome do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, enriqueça a sua vida mais e mais. Amém.